Josinaldo Francisco da Cruz, mais conhecido como Nadinho de Rio das Pedras, foi um líder comunitário e presidente da Associação de Moradores de Rio das Pedras. Eleito vereador com um número muito expressivo de votos, ele era a esperança de trazer melhorias para a comunidade, mas acabou sendo apontado como um dos líderes da milícia de Rio das Pedras e teve seu nome envolvido em atividades criminosas desse grupo que domina aquela região. Galera, a primeira vez que eu ouvi falar do Nadinho foi no livro e podcast República das Milícias do grande Bruno Paes Manso. Eu indico muito para vocês, ele sempre fica aqui na nossa prateleira, tá aqui ó. É um livro obrigatório para que vocês tenham. A gente tem um vídeo contando a história das milícias para que você possa assistir também. Mas a gente acabou ouvindo falar do Nadinho em um estudo que o Bruno fez sobre esse assunto. Inclusive a gente tem uma live com o Bruno, vamos sugerir para vocês aí. Mas além de Nadinho, eu sempre ouvi falar que Rio das Pedras tinha um dos grupos milicianos mais fortes do Rio de Janeiro. E sabe por quê? Porque foi lá, junto com o Campo Grande, em que essas organizações começaram e elas conseguiram abranger todo o bairro e as atividades dos bairros. Então foi nesses lugares que ela melhor se instituiu e logicamente que ela vai viver mais tempo. Vamos lá então para a história do Nadinho. Edu, roda a vinheta. Galera, muita gente diz que Rio das Pedras é o berço das milícias do Rio e que há muito tempo ostenta o grupo miliciano mais forte e fechado que tem. Nas brigas de território dos últimos anos, um dos poucos lugares que nunca foram invadidos por outras organizações foi a região de Rio das Pedras. E é essa região que nós vamos falar aqui hoje, pois o nosso personagem é muito importante para entender o desenvolvimento geográfico e social desse lugar. Estamos falando de um bairro que fica entre Itaiangá e Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, regiões consideradas como o berço da milícia. E é ali que vai se desenvolver a vida e história de Josinaldo Francisco da Cruz, mais conhecido como Nadinho de Rio das Pedras. E é assim que ele é conhecido, Nadinho de Rio das Pedras. E para entender essa história, vale a pena olhar também para a história desse bairro e como Nadinho foi conquistando espaço dentro dele. Para contar essa história para vocês, tomamos como principais referências o artigo, abre aspas, Favela sob o controle de milícias no Rio de Janeiro. Que paz, fecha aspas, da grande Alba Zaluar e Isabel Siqueira Conceição. As muitas matérias também da jornalista Vera Araújo publicadas no O Globo, tá? Mandei um abraço para você, Vera Araújo manja muito. E textos de Alan de Abreu publicado na revista Piauí. E também a obra Decaído do Sérgio Ramalho. Galera, a história de Rio das Pedras teve início mais ou menos no início dos anos 50, 1951, quando a zona oeste do Rio de Janeiro passou por um processo de desenvolvimento e muitas pessoas começaram a ocupar a região. Ela demorou muito tempo para receber mais pessoas. O nome do local é uma referência a um rio que atravessa a região. Esse rio nasce na floresta e deságua na Lagoa da Tijuca. Os primeiros moradores de Rio das Pedras eram pescadores e a população vivia de modo esparso, até que no final dos anos 60 houve um boom na área de construção civil na região da Barra da Tijuca e muita gente foi atraída para aquele local. Nessa época, de acordo com a dissertação de mestrado, abre aspas, Programa Favela Bairro, uma inovação estratégica, estudos do programa de Favela Bairro no contexto do plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, fecha aspas, de Isabel Cristina Reis Mendes, o poder público do Rio de Janeiro criou uma política de remoção da população e mais pessoas de outras comunidades foram para Rio das Pedras, tá? Então o Rio das Pedras acabou recebendo uma série de pessoas por um processo de gentrificação em que as áreas mais ricas elas eram desocupadas, tiravam essas pessoas e mandavam lá para Rio das Pedras. Então, para você ver que era uma comunidade que começou desorganizada, e por começar desorganizada tem muita violência no local também, tá? Só para vocês entenderem melhor isso daí. A gente cita os autores aqui porque vocês sabem que o nosso, se furar a bolha o vídeo do Nadinho, o nosso trabalho é fazer divulgação científica de pessoas que produzem segurança pública, história de segurança pública e enfim, estudam esse ponto. Conforme o Censo 2022, Rio das Pedras é um dos maiores bairros do Brasil em número de domicílios, com 27.573 domicílios e mais de 70 mil moradores. Grande parte dos moradores de Rio das Pedras tem origem na região Nordeste. São imigrantes que vieram para Rio para trabalhar na construção civil em outras áreas que se expandiram
ao longo da história. Durante muito tempo, galera, circulou a ideia de que no bairro de Rio das Pedras não havia violência tão comum em outras comunidades cariocas, nem comércio ilegal de substâncias. Essa ideia surgiu porque há mais de 3 décadas, acredita-se, grupos milicianos atuavam em Rio das Pedras, instaurando poder paralelo que agem à margem do Estado. A gente sempre cita aqui o professor José Cláudio de Souza Alves. Ele fala do processo de colonização dos milicianos dentro das periferias. Os milicianos chegam dizendo que trarão paz, mas isso tem um preço, que é a taxa de segurança imposta a moradores e comerciantes. Quem se opõe perde a vida ou sofre retaliações. Depois, as milícias percebem que podem criar um negócio mais amplo e ampliam o portfólio de suas atividades. E tem locais que esses grupos tomaram conta de praticamente tudo. Venda de água, gás, cestas de alimento, transporte clandestino, tá? TV a cabo, internets piratas, roubo, refino de petróleo, cara, cru, fabricação de combustível, um monte de coisa assim que você pode colocar até coisas ilegais. Hoje a milícia tem vendido até substâncias ilegais. E a princípio, nesse princípio aí que a gente tá falando, nos anos 90, anos 2000, esses grupos chegavam e a ideia deles era proteger a população, trazendo uma espécie de segurança que os caras tinham que pagar ali, mas depois o negócio começa a tomar conta de tudo, tá ligado? Não tem controle, não tem freio. Os milicianos, eles constroem relações com a população, elegem lideranças dentro das comunidades e muitas vezes usam o centro comunitário e a associação de moradores para formar lideranças políticas. E é nesse contexto que surge o personagem sobre o qual a gente vai falar hoje. A história de Nadinho de Rio das Pedras é a história de um homem que se tornou liderança dentro da comunidade e que supostamente acaba se constituindo como miliciano. Supostamente, porque até hoje, bom, ele já não está mais aqui para fazer a própria defesa, então a gente sempre coloca o que a gente viu nas nossas referências do Ministério Público, na Justiça, né? Mas o fato, a gente precisa entender o Nadinho, talvez, como um cara que, além de ser uma liderança de bairro, um xerifão, tá? Um xerifão do bairro, ele ajudou a abrir o espaço para que grupos milicianos começassem a agir nesse espaço e depois ele vai entrar em conflito, vai ser apontado como chefe da milícia e tudo. Cara, inicialmente existia em Rio das Pedras um grupo de pessoas, entre elas policiais, que não deixavam o comércio ilegal de substâncias entrar no bairro. Isso lá pelos anos 90, o período de expansão, né, do comércio ilegal de substâncias. Esse grupo de homens não permitia que comerciantes ilegais de substâncias se estabelecessem ali e exercia um papel principal de autoridade da comunidade. Nadinho de Rio das Pedras dizia que o povo daquela comunidade era do Nordeste, era um povo ordeiro, que não gostava do comércio ilegal de substâncias. Ele apelava para a identidade comum para manter a população unida em um propósito. Nadinho também tinha origens nordestinas, tá? Ele veio de Campina Grande, da Paraíba. Ele chegou a Rio das Pedras aos 3 anos de idade e construiu uma história no Rio de Janeiro, se tornando líder comunitário de Rio das Pedras. Em 1996, ele se tornou muito conhecido na comunidade depois de auxiliar centenas de moradores que ficaram desabrigados depois de uma forte enchente que provocou muitos estragos no local. Nadinho fez mutirão, juntou dinheiro, organizou novas moradias e intermediou a reconstrução junto ao poder público. Foi nessa época que ele passa a se construir como líder, também se elegendo como líder comunitário e presidente da Associação de Moradores. De acordo com a Alba Zaluar e a Isabel Siqueira Conceição, ao perceber que sua influência no bairro tinha lhe rendido um forte potencial eleitoral, o Nadinho inova. Ele começa a sonhar com a possibilidade de vencer a eleição. Em 1998, ele saiu candidato a deputado federal, usando o discurso de que o bairro precisava de um representante para alcançar suas reivindicações e sanar suas carências. Ele obteve 3.624 votos e se tornou o primeiro suplente do PT do B. Em 2000, Nadinho saiu candidato a vereador pelo mesmo partido e conseguiu 8.085 votos, sendo mais uma vez eleito como suplente. Mas os planos de Nadinho eram maiores, então, entre os anos 2002 e 2003, à frente da Associação de Moradores, ele promoveu uma campanha de regularização e transferência de títulos eleitorais para os moradores do Rio das Pedras. E isso foi revolucionário tanto para o Rio de Janeiro, né, para aquela região, quanto para outras regiões que milícias comandavam. A partir dessa campanha, os muitos migrantes que vieram de vários estados do Nordeste, que ali viviam, transferiram seus títulos para o Rio de Janeiro. Membros da associação andavam pelo bairro mostrando a importância de ter representantes do Rio das Pedras no legislativo da cidade, alegando que a comunidade estava largada e abandonada, e aí um líder político, né, se inserido ali, ele seria melhor para
aquele bairro. Combis levavam moradores até o TRE para fazer a transferência do título, tá? Para que fosse feito. Isso com a ajuda de milícia. Nadinho acabou criando uma tendência no Rio de controle de votos por área nesse início dos anos 2000, e com esse método a campanha surtiu efeito desejado e Nadinho foi eleito vereador em 2004 com 76% dos votos de Rio das Pedras, irmão. A campanha de associação dos moradores foi muito bem sucedida, cerca de 30 mil títulos foram tirados e Nadinho finalmente alcançou a vitória tão esperada e entrou na Câmara. Nas eleições de 2004 ele se filiou ao PFL e contou com o apoio também do prefeito César Maia. Nadinho alcançou 34.764 votos, conquistando 24% dos votos válidos na zona eleitoral de Jacarepaguá, onde, claro, votavam a ampla maioria das pessoas de Rio das Pedras. Segundo Albas Aluar, novamente, do livro que estamos usando aqui, após a eleição de Nadinho, né, as milícias tiveram uma grande expansão na região e passaram a abarcar áreas como Bangu, Penha, Engenho de Dentro, Pilares e Ramos, que é uma região da Zona Norte. A tomada dessas áreas gerou conflitos armados entre milicianos e comerciantes ilegais de substâncias. Nadinho sempre se equilibrava entre o discurso de não ser miliciano e o discurso de que a milícia melhorou a vida das pessoas. Então ele acabou virando um porta-voz. É importante deixar claro aqui, pessoal, que no início dos anos 2000, os grupos milicianos eles não eram repudiados como são hoje, tá? Eles eram outra configuração. Existiram novelas que mostravam milicianos como mocinhos. Uma delas é a novela Duas Caras, produzida pela Rede Globo em 2006 e 2007. Nela, temos o personagem vivido por Antônio Fagundes, conhecido como Juvenal Antena. Segundo a CPI das milícias, Juvenal Antena teria sido baseado em vários caras que eram chefões de regiões, como o famoso líder de Curicica, na Zona Oeste, e também o Nadinho de Rio das Pedras. Juvenal era um homem que impedia bandidos de agir na comunidade que ele tomava conta, que era a Portelinha. Ele cobrava mensalidade dos moradores, mas se colocava como protetor para não ter violência ou entrada de comércio ilegal de substâncias ali. O bairro era formado por pessoas vindas de todo o Brasil, mas principalmente da região Nordeste. Dentro desse aspecto, os milicianos foram cada vez mais ampliando o seu espaço dentro da política e outras comunidades dominadas pelas milícias. E também, mano, o que os caras fizeram? Eles passaram a eleger representantes pro legislativo da cidade e, lógico, legislativo do estado também. Esses territórios dominados pela milícia viram importantes currais eleitorais e o voto dos moradores se tornou uma forte moeda para expandir o poder desses grupos. Isso vai virar uma característica muito forte das áreas de milícias que você tem que negociar com os caras para conseguir uma quantidade imensa de votos. Milicianos passaram a determinar, inclusive, quem estava autorizado a fazer campanha eleitoral em seus domínios. Por isso, muitos candidatos a prefeito e as vereadoras acabam tendo que negociar com esses caras. Eu me lembro de uma fala do Rony Lessa, durante a delação dele, que ele disse que para tirar a vida da Marielle, ele receberia um terreno gigantesco no bairro do Tanque e seria dividido com Macalé, um outro já miliciano também, e aí daria para fazer 500 terrenos de cada lado, seria Medellín 1 e Medellín 2. E eu lembro do Lessa falando assim, olha, não é que eu queria vender os terrenos, ali montaria duas comunidades em que a gente tomaria conta de exploraria gatunete, uma série de coisas. E mais do que isso, cara, controlaria os votos dessas pessoas. Uma comunidade com 20 mil eleitores, você tem metade dos votos para eleger um deputado estadual numa boa coligação ali no Rio de Janeiro, ou votos suficientes para eleger um vereador. E eleger alguém nesse país é poder, cara. E esses caras têm poder. Bom, com uma arrecadação de cerca de 40 milhões de reais por ano, segundo nossas referências, a milícia de Rio das Pedras, na época, explorava todas as fontes de renda possível desse local e todo o capital político que o controle da região dá aos milicianos. Nadinho ficou famoso por ser esse líder comunitário que tolerava, segundo nossas fontes, e organizava o principal grupo miliciano. Então ele era tipo um porta-voz de falar, não, a milícia é boa pra cá. Em 2008, Marcelo Freixo acabou conseguindo abrir uma CPI das milícias na Alerj e Nadinho entrou no radar de vez. A CPI aconteceu entre junho e novembro de 2008. A gente tem um vídeo que a gente disseca essa CPI, a gente estudou o documento inteiro e fez o vídeo pra vocês. Bom, durante 150 dias, os
deputados da Alerj fizeram um intenso, uma ampla investigação, tá? Coleta de depoimento, análise de dados e mostraram o poder das milícias que cresciam no Rio de Janeiro. Na época que Marcelo Freixo propôs a instauração dessa comissão parlamentar de inquérito, ele indicou que quem comandava a milícia de Rio das Pedras era o inspetor da Polícia Civil Félix dos Santos Tostes. Tostes acabou perdendo a vida no dia 22 de fevereiro de 2007, durante uma disputa pelo controle da Associação de Moradores de Rio das Pedras. Tostes estava saindo de um prédio na Rua Senador, do Rui Carneiro, no Recreio dos Bandeirantes, quando, segundo testemunhas, 3 homens teriam saído de um Astra preto, cercado por um Toyota Hilux policial e feito mais de 40 disparos contra a caminhonete que o Tostes estava. Félix dos Santos Tostes foi atingido por mais de 30 disparos e perdeu a vida no local. Depois do falecimento do marido, Maria do Socorro Barbosa Tostes, a esposa do Tostes, apareceu nos principais noticiários afirmando que quem tinha tirado a vida do Tostes era o Nadinho de Rio das Pedras, que ele teria sido mandante do crime. Uma denúncia contra o Nadinho foi feita pelo Ministério Público. De acordo com essa denúncia, Nadinho sabia que o carro blindado de Tostes estava em uma oficina, o que facilitaria a ação dos executores. Nadinho negou qualquer envolvimento do crime, tá, pessoal? É bom que se diga isso. 2 policiais civis foram apontados como executores, mas também negaram a participação na ação e a coisa ficou por aí. Em 26 de novembro de 2007, Nadinho de Rio das Pedras chegou a ser preso como mandante do crime que tirou a vida dos Tostes, mas foi solto em 24 horas depois, após o depoimento de todas as testemunhas. A CPI das milícias só foi instaurada no ano seguinte, depois que o repórter, fotógrafo, motorista do jornal Dia, sofrendo na mão de milicianos na favela do Batã e Realengo. É aí que a milícia começa a ser um pouco mais questionada nesse lance aí de autodefesa. A partir da CPI, os caras ouviram 47 pessoas. Nadinho de Rio das Pedras estava entre os ouvidos. Na época da comissão, de acordo com a polícia, Nadinho já tinha substituído Félix Tostes como chefe da milícia de Rio das Pedras e era suspeito de ser mandante do crime que tirou a vida do ex-sócio. Durante seu depoimento sigiloso, ocorrido em 9 de setembro de 2008, Nadinho decidiu contribuir com a CPI e delatar outros 11 milicianos que atuavam na comunidade de Rio das Pedras. Dizem que ele estava entregando os inimigos dele, né? Nadinho detalhou como cada envolvido explorava a comunidade, apresentando uma espécie de organograma ali da milícia de Rio das Pedras, entregando todo mundo. Entre esses 11 nomes estava o nome de quem financiava esse grupo. Estava o nome dos responsáveis pela taxa de proteção, dos controladores da distribuição de gás, dos controladores do transporte alternativo, enfim, o cara deu tudo. A CPI pediu a cassação de 8 mandatos de vereadores, entre eles o de Nadinho. Pediu também a sua prisão, pois apesar de colaborar, a comissão considerou que ele era um dos chefes dos grupos que atuavam na região. No início de dezembro de 2008, Nadinho acabou sendo baleado com 2 tiros que acertaram a sua barriga e a sua coxa quando chegava em sua casa em Rio das Pedras. Ele sobreviveu, mas passou a dizer que sabia que sua vida corria perigo. Para Nadinho, os seus inimigos colocaram a morte do Félix Tostes nas suas costas para poder persegui-lo e tirá-lo do caminho ali em Rio das Pedras. Ele também temia que quando seu mandado de vereador chegasse ao fim, ele seria executado pelos caras. Depois de ser baleado, Nadinho chegou aí para Campina Grande, na Paraíba, no lugar onde ele era proveniente, e ficar 2 meses afastado lá da região, do Rio de Janeiro, aqui de Rio das Pedras. De volta ao Rio, ele teve um fim que ele temia e acabou acontecendo. Esse fim dele, ele vai acontecer no dia 9 de junho de 2009, por volta das 13 horas. O Nadinho foi atingido por disparos, mas a gente convidou aqui para falar sobre a execução do Nadinho, um cara que ajuda muita gente aqui, um jornalista muito famoso, muito pesado aqui no Rio de Janeiro, que é o Sérgio Ramalho. Sérgio, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi, que os caras tiraram a vida do Nadinho. Olá, meu nome é Sérgio Ramalho, eu sou jornalista investigativo e autor do livro Decaído. Eu vim contar para vocês aqui um pouquinho da história de Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho de Rio das Pedras. Mas para contar essa história da sua execução, que abriu as portas para o escritório do crime entrar em Rio das Pedras, eu preciso voltar um pouquinho atrás. Nadinho foi criado dentro da comunidade, vindo do Nordeste com a família. Cresceu dentro da comunidade, se tornou uma liderança comunitária muito importante. A partir daí ele tentou se eleger 2 vezes, não conseguiu, mas na terceira ele fez gol e se elegeu vereador no Rio de Janeiro.
Nadim tinha relações com um policial que comandava a milícia nessa época dentro de Rio das Pedras, chamado Félix Tostes. Félix Tostes era um policial civil muito bem relacionado, tanto que ele chegou a trabalhar no gabinete do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, num período mesmo sendo chefe de uma milícia. Nadim de Rio das Pedras acabou cometendo uma falha que dentro desse submundo do Rio de Janeiro é gravíssima. Ele tentou tomar o poder para ele sozinho dentro de Rio das Pedras e se associou a um outro grupo miliciano de Campo Grande para tomar a comunidade. Para isso eles precisavam matar o Félix Tostes. Félix Tostes foi assassinado saindo da casa de uma namorada no Recreio dos Bandeirantes. Levou mais de 30 tiros, o carro dele na época era uma Hilux e ele foi executado mais de 30 tiros, foi uma coisa bem brutal. E ele era muito querido dentro de Rio das Pedras. O resultado disso foi que um grupo de policiais que era ligado a ele se associou a Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, já expulso da polícia militar nessa época, e o chama para executar o Nadim. O Nadim passa por uma tentativa, consegue escapar, o que mostra que o escritório do crime não era tão letal, era letal, muito letal, mas eles também cometiam erros. O Nadim escapou da primeira tentativa, voltou para o Nordeste, foi para a área o estado onde os pais tinham saído para vir para o Rio de Janeiro como migrantes. Ficou 3 meses por lá e voltou, retornou. Uma grande falha dele, eu acho, porque quando ele retorna ele acaba sendo alvo de uma nova tocaia e dessa vez ele é executado, sem falhas nenhuma. As investigações mostram que uma relação do grupo que comanda Rio das Pedras, a milícia que comanda Rio das Pedras, teria oferecido ao Adriano a possibilidade do Adriano e o escritório do crime ficar usando como sede o próprio Rio das Pedras, que já tinha lá sua milícia local envolvida na questão fundiária, envolvida na cobrança de segurança para os comerciantes, mas eles abriram esse leque para o Adriano. O Adriano passou a cuidar, então, após a execução do Nadim de Rio das Pedras, ele passou a cuidar dos barcos. Então, quando você estiver pela região da Barra da Tijuca e você vê aqueles barquinhos circulando nas lagoas ali, inclusive para a ilha da Gigoga, que fica ali, que tem muito barzinho, as pessoas costumam ir lá, turistas, aqueles barquinhos ali, eles operam dentro de uma lógica da milícia ali, eles têm que pagar, eles não são bandidos, tá? São trabalhadores, mas eles são obrigados a pagar semanalmente para operar ali com seus barquinhos. Isso começou com o Adriano da Nóbrega e a partir da execução do Nadim de Rio das Pedras. Eu conto mais detalhes dessa história no meu livro, então se vocês quiserem, Decaído está em todas as livrarias e plataformas do Rio de Janeiro, enfim, do país inteiro. Um abração, legal participar disso aqui com vocês. Bom, essa história pode ter ficado dúbia para vocês, mas é isso mesmo. Personagens completos, eles têm uma espécie de dubicidade, tá? Muitas pessoas diziam que Nadim era o verdadeiro chefão dos grupos milicianos de Rio das Pedras. Para outras pessoas, ele resistiu à expansão de grupos milicianos que seria feita por Tostes, resistindo a uma espécie de abuso desse grupo contra a população. Ele era até a favor das autodefesas, mas quando os grupos começaram a se expandir tomando mais dinheiro, ele se rebelou. Então são essas duas versões, tá? Cerca de 250 pessoas compareceram ao enterro de Nadim no cemitério Recanto da Paz, em Guaratiba. A maioria das pessoas ali presentes eram moradores de Rio das Pedras que foram levados em um ônibus fretado. O corpo foi sepultado no cemitério de Guaratiba, na Zona Oeste, com a presença de 250 pessoas. 150 delas vieram da favela Rio das Pedras em um ônibus fretado. O silêncio de parentes, amigos e grupos ligados a Nadinho aumenta o clima de insegurança na região que já foi dominada por ele. Nadinho deixou para trás um rastro de negócios ilegais, feitos com intimidação das armas dos grupos paramilitares envolvidos com políticos. A milícia de Rio das Pedras controlava a distribuição de gás, TV a cabo e transporte alternativo, entre outros serviços. Segundo os jornais da época, os criminosos ali dos grupos comemoraram a execução de Nadim com churrasco e muita cerveja. Desde que perdeu a vida o Félix Tostes, a cúpula da organização de Rio das Pedras estava em guerra com Nadim
e isso teria sido motivo de sua execução. E aí, galera, gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Espero que sim. A gente fez uma pesquisa bem aprofundada no assunto. E se possível, galera, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 você já tem conteúdos exclusivos que a gente está publicando toda sexta-feira. É uma forma de agradecer essa contribuição direta pra gente, tá? Porque os nossos vídeos, infelizmente, por conta dos assuntos, sofrem uma espécie de restrição de monetização. Se vocês quiserem nos ajudar no Pix também, o QR Code está na tela. Tamo junto. Fui, valeu. Até uma próxima. Vou deixar sugestionado para vocês aqui um vídeo que a própria plataforma deixa, mais o outro sobre a história das milícias no Rio de Janeiro, para vocês entenderem melhor esse fenômeno e depois talvez vocês consigam até entender melhor esse vídeo aqui, seja digerido melhor esse vídeo do Nadinho. Forte abraço, fui, valeu, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho.